Olá, mais uma vez nós temos a grata oportunidade de estudar a Palavra de Deus e eu quero hoje meditar um texto do livro de Atos, capítulo 17, versículos 30 e 31. E o texto nos diz o seguinte: Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Nós vamos falar sobre o julgamento de Jesus Cristo a este mundo. Podemos perguntar sobre esse julgamento fazendo a seguinte pergunta: por que, sendo Deus amor, Ele vai julgar este mundo? Podemos ilustrar esta verdade da seguinte maneira: suponhamos que nós plantamos no nosso quintal uma árvore frutífera. E esta árvore frutífera amadurece e dá o seu fruto, e verificamos então que o seu fruto é um fruto imprestável, cheio de defeito, e nós então esperamos mais um pouco, e mais um ano ela torna a dar frutos imprestáveis, e no terceiro ano a mesma coisa. O que nós vamos fazer com essa planta? Nós vamos cortá-la, porque ela é imprestável para o objetivo pelo qual nós plantamos. Deus também criou o homem, colocou no mundo com um propósito definido, estabelecido por Ele: louvar a Deus, exaltar o seu nome e bendizer o Senhor, servir a Ele. Mas o homem, através dos tempos, tem se rebelado contra Deus. Nós temos visto, então, os homens blasfemando de Deus, ridicularizando o nome de Deus, outros afirmando que Ele nem existe. Então, para que o homem ainda está no mundo? Porque não está cumprindo o seu objetivo. É por isso que Deus, diz o texto, já marcou um dia para julgar este mundo. Então nós vamos ver esse julgamento de Deus. Podemos dizer que o julgamento de Deus com os homens acontece todos os dias. Nós temos o julgamento como consequência do estilo de vida do homem. Quando nós lemos na carta de Paulo aos Gálatas 6, 7 e 8, nós vamos encontrar nesse texto Paulo falando: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então o homem está sendo julgado a cada dia
por causa do seu estilo de vida. Deus estabeleceu uma forma saudável do homem viver, mas ele vai para os vícios, então a sua vida é dizimada por causa disso. É o julgamento de Deus. As pessoas então começam a se drogar e isto traz prejuízo para a sua vida. Então isso é um tipo de julgamento que nós chamamos de o julgamento pelo estilo de vida. Também nós vemos que Deus tem um julgamento que nós podemos chamar de julgamento individual para o homem. Por isso que a carta aos Hebreus 9:27 nos fala que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então cada pessoa que morre comparece diante de Cristo e é julgado para ver se vai para o Hades ou para o paraíso. Mas Deus fará então um julgamento geral e final da raça humana, como nós falamos no início. E podemos destacar alguns pontos importantes sobre esse julgamento. O primeiro é que o dia já foi estabelecido por Deus. Nós lemos então no texto de Atos 17:31, porquanto estabeleceu Deus um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando diante dos mortos. Então esse dia está marcado e a Bíblia diz, o próprio Jesus falou sobre isso quando estava aqui nesse mundo. Ele disse que só Deus sabe esse dia. Evidente que quando ele estava aqui, ele era homem, tinha esvaziado da sua grandeza como Deus, e agora ele foi glorificado e ele sabe também desse dia, porque ele é Deus. Então, Jesus falou em Mateus 24:35 e 37, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Então nós verificamos Jesus falando sobre isso nos dias de Noé. Não sabia o dia que ia realmente a arca ser fechada por Deus e todos iam se afogar na chuva torrencial que Deus enviou sobre a terra. Esse julgamento será investigativo. Em segundo lugar, nós destacamos isto, investigativo. Por quê? Não para Deus, porque Deus é onisciente, mas para o homem. Deus vai mostrar ao homem que ele tem controle das nossas vidas, que ele tem controle da raça humana, ele sabe o que cada pessoa faz nesse mundo. Por isso nós podemos ler a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 21, que nos fala sobre isto. Vi um grande, capítulo 20, versículo 11, vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cada presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então Deus está ciente de cada
ato que realizamos, e por isso esse julgamento vai ser geral para mostrar aos homens aquilo que eles realizaram, ou aquilo que eles deixaram de fazer, porque nós temos aí o livro da vida, que é o livro onde estão escrito o nome daqueles que aceitaram Cristo, reconheceram os seus pecados e se curvaram ao senhorio de Jesus Cristo. Então, esse julgamento vai ser um julgamento investigativo para mostrar ao homem que Deus tem o controle das nossas vidas. Em terceiro lugar, o julgamento será perfeito, o julgamento com justiça, porque nós lemos aí, porquanto estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça. O julgamento de Deus é justo, porque Ele conhece todos os atos dos homens. Ele não vai cometer engano, erro nesse julgamento, mas Ele sabe todas as coisas, então será justo o seu julgamento. Será julgado, diz a Bíblia, por causa desta onisciência de Deus, o segredo dos homens. E nós lemos em Romanos 2,16, o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: no dia em que a Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens de conformidade com o meu evangelho, com o evangelho de Cristo. Então todos os homens vão ser julgados, o seu segredo, aquelas coisas que estão escondidas, ocultas, a realidade humana, então vai ser revelado por Deus. E não vai haver, então, oportunidade para o homem se justificar, porque Deus é onisciente e o seu julgamento será um julgamento justo. Em quarto lugar, o juiz já foi escolhido, como nós vimos aí, né? Que Deus escolheu um juiz para um dia fazer esse julgamento, o dia marcado realizar esse julgamento. Paulo escreve em 2 Timóteo 4:1, dizendo o seguinte: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Em 2 Timóteo também, ou 1 Pedro, 1 Pedro 4:5, o apóstolo diz: os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Então, Jesus Cristo que é esse juiz. Quando ele voltar, ele não será mais um salvador, mas ele será o juiz para julgar todos os homens. Em quinto lugar, o julgamento será para todos. Nós lemos a palavra de Deus em 2 Coríntios 5:10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo, por meio da vida. Então, cada pessoa vai comparecer diante do tribunal de Cristo e vai ser julgado por Cristo. Os crentes também vão estar lá, mas para efeito de galardão, não para ver se é salvo, porque aqueles que creem em Cristo já estão salvos pela sua graça maravilhosa. Em João 5, 27 a 29, nós lemos falando a respeito desse julgamento para todos. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que se acharem
nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Então, mesmo aqueles que morreram na volta de Cristo vão ressuscitar e vão ser julgados por Ele, porque esse julgamento é para todos. Mateus 24, 31 a 33, a palavra de Deus nos fala: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda, os salvos à sua direita e os perdidos à sua esquerda. Todas as nações, povo que agora tem um corpo transformado, vão ser julgados por Cristo, e então será esse julgamento geral do Senhor. Em sexto lugar, a sentença já foi decretada. A Bíblia fala que Deus já tem a sentença estabelecida para conceder aos homens. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Então, naquele dia, Jesus vai julgar todos os homens, e aqueles que não aceitaram, não creram, não receberam Jesus como Senhor e Salvador pela fé. Então essas pessoas vão ouvir estas palavras: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. É o julgamento de Deus. Por isso nós precisamos aceitar Cristo Jesus, para então não ouvir esta sentença que Deus já decretou para aqueles que naquele dia não têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E a absolvição também já foi decretada por Deus. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, os salvos: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, desde a fundação do mundo, Deus estabeleceu um reino para que aqueles que aceitem Jesus, aqueles que são salvos por Cristo, que foram resgatados por Cristo do império das trevas para o reino da luz, então eles possam participar desse reino. E é nesse dia que os salvos vão tomar posse do reino estabelecido por Deus para aqueles que creem nele. O crente não vai ser absorvido por causa dos dons, e sim pela prática do Evangelho, a vida que viveu com Cristo. A absolvição do crente é por causa de Cristo, não é por causa dos seus méritos, é por causa da obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. Então o julgamento do crente não é para saber se ele é salvo ou não, é para efeito de galardão. Nós já lemos isto e nos fala sobre esta verdade. Então, vai haver um julgamento. E você está pronto? Se isto acontecer agora, hoje, amanhã, depois de amanhã, daqui 2 anos, 3 anos, você está pronto? Você já aceitou Cristo? Você já
se inscreveu para ir para os céus, aceitando Cristo, recebendo Jesus como Senhor e Salvador na sua vida? Se não, faça isto, porque o julgamento é inevitável. Ninguém pode evitar, ninguém pode cancelar esse julgamento, porque é o julgamento final de Deus para este mundo que desviou do seu propósito, do objetivo para o qual Deus criou esse mundo. O homem, então, se afastou de Deus, está afastando de Deus cada vez mais. Quando nós olhamos para tanta corrupção, para tanta destruição, tanta imoralidade, nós vemos que o homem virou as costas para Deus e um dia será julgado. Você está pronto? Pense sobre isso. Que Deus nos